8 meses atrás, minha vida mudou para sempre. Não saberia dizer como estava o tempo naquele dia, o que comi no café da manhã, ou mesmo a primeira música que ouvi no rádio antes de sair de casa. Na verdade, honestamente, não consigo me lembrar de nenhum detalhe daquele dia antes de encontrar um pequeno fliperama tranquilo no centro da cidade que, de alguma forma, nunca havia notado antes. Eu nem consigo lembrar o nome disso. Por capricho, entrei no local e dei uma olhada ao redor. À primeira vista, parecia um local normal. Não demorou muito até que encontrei o canto onde ficavam as máquinas de fliperama, uma após a outra. Foram minhas 4 máquinas favoritas de todos os tempos, aquelas que levei mais tempo para dominar quando criança e muitas vezes me trouxeram mais conforto. Lá estava o Teatro da Magia com sua sensual feiticeira gesticulando para que eu me aproximasse com a palma da mão estendida. Monster Bash com sua equipe heterogênea de monstros musicais me convidando para o rock. The Twilight Zone atraindo-me para um meio termo entre a luz e a sombra. E, finalmente, lá estava a loucura medieval me chamando para salvar um reino antigo. Eu tirei algumas moedas do bolso e fui para o Theatre of Magic, um encontro improvisado com a primeira mulher com quem fantasiei quando criança. Parecia a maneira perfeita de matar o tempo. Hey, não me julgue, cara. Pelo menos não era a sucubo do manual dos monstros Dungeons and Dragons original. Pouco antes de deslizar a prata em sua fenda, vi algo com o canto do olho esquerdo que não tinha visto inicialmente. Posicionado em um canto estava uma máquina de pinball que eu nunca tinha visto antes, o que era estranho porque não havia nenhum que eu nunca tivesse jogado. Até tirei férias em outros países apenas para jogar em máquinas novas ou raras. A máquina foi chamada de Madame Marilyn Occult Pinball. No vidro traseiro havia uma janela com uma cartomante funcional dentro dela. Inserções mecânicas em máquinas de pinball não eram novidade, é claro, mas sempre eram um prazer de se ver. Decidido, enfiei minha prata na fenda e joguei minhas moedas extras no avental. Puxei o embolo, respirei fundo e soltei. Enquanto minha bola era lançada para o centro do campo, tocava a música Pinball Wizard, do The Who. Eu ri tanto que não prestei atenção e minha bola caiu no ralo. Normalmente eu ficaria chateado por perder a primeira bola tão rapidamente, mas essa máquina tinha um salvamento automático, então a bola foi enviada de volta para o embolo. Eu bati na máquina de troca uma ou duas vezes, provavelmente gastei $20 em quartos facilmente antes de realmente pegar o jeito do jogo. Se você já jogou pinball antes, não preciso explicar em detalhes como eles funcionam. Você atinge um para-choque, derruba alvos, anda no metrô e nos trilhos do metrô e presta atenção à missão especial, evitando o ralo e os buracos devoradores. Se você nunca jogou um antes, eu teria que questionar o que você tem feito com sua vida. Essa máquina tinha mais missões do que eu já tinha visto em uma máquina de pinball em minha vida. Só os tiros de habilidade me fizeram suar tanto que eu erraria o alvo mais do que eu gostaria de admitir. Eu estive lá de manhã até o pôr do sol, quando finalmente atingi o nível de mago da máquina. Claro que nem todas as máquinas os tinham, mas era sempre uma agradável surpresa quando os tinham. O nível de mago em uma máquina de pinball era semelhante a um estágio final secreto em um videogame normal, mas 1 milhão de vezes mais difícil. Vencer qualquer nível de mago de uma máquina coloca você em uma liga só sua. Eu venci todos eles, e seria amaldiçoado se não vencesse este também. Levei mais 30 minutos do jogo, mais indutor de ansiedade da minha vida antes de vencê-lo. Eu estava na zona, tornando-me um com a máquina quando aconteceu. A música começou a falhar e ficou estática. As luzes piscaram em um padrão estranho e fascinante, e a cartomante mecânica, construída no vidro traseiro, começou a se mover. Uma voz sensual veio dos alto-falantes acima da estática. Parabéns, Jerry. Você me superou. Eu agora te concederei o desejo do teu coração. Dizer que fiquei atordoado é um eufemismo. Eu sei o que você está pensando. Como essa máquina sabe meu nome, certo? Sim, esse pensamento me ocorreu no momento também. Tenho idade suficiente para ter visto todos os filmes que você pode pensar que deveriam ter me dito naquele momento, que era hora de dar o fora de George. Por outro lado,
Sempre fui um cara curioso. No final, deixei escapar a primeira coisa que realmente me veio à mente. Honestamente, foi mais uma piada nervosa, mas quantas vezes eu conseguiria reviver um dos meus momentos cinematográficos favoritos, certo? Eu quero ser grande, eu gritei, provavelmente um pouco alto demais. Era uma frase do meu filme favorito de Tom Hanks e parecia super relevante no momento. Seu desejo será atendido. Madame Marilyn respondeu profundamente. Madame Marilyn reiniciou e meu nome apareceu na primeira posição do placar, substituindo alguém pelo nome de Arthur. Algum garoto, provavelmente, mas eu realmente não me importava em pensar nisso. Fui para casa e desmaiei, morto para o mundo. Quando acordei, ainda estava escuro lá fora. Cada centímetro do meu corpo latejava de dor. Levei quase 10 minutos apenas para sentar na cama e acender o abajur. Deparei-me com a imagem mais aterrorizante que já testemunhei. Meus ossos pareciam estar de alguma forma se alongando diante dos meus olhos, esticando grotescamente minha pele em todas as direções. Eu gritei de dor, mas não me movi com medo de me abrir. As articulações me moveram e estalaram enquanto cada parte de mim era deslocada e mudada para uma nova posição, fora de um filme de lobisomem. Isso simplesmente não era possível. Eu podia sentir meus órgãos se movendo por dentro, de repente soltos de seus locais anteriores. Vômito e bile não saíram tanto da minha boca, mas apenas escorreram em fios pegajosos. Minha visão ficou completamente turva e as suturas do meu crânio começaram a pulsar descontroladamente. Desmaiei de dor quando senti um músculo do quadríceps estalar como uma corda de violão que foi enrolado com muita força. Quando acordei mais uma vez, estremeci com as brilhantes luzes fluorescentes do hospital. De acordo com a minha enfermeira, eu estive fora por quase uma semana. Ela me assegurou que eles tinham feito todo o possível para me ajudar, mas não havia muito que podiam fazer com o que restava. Em minha confusão drogada, eu não tinha ideia do que ela queria dizer a princípio, pelo menos até ela trazer um espelho para me mostrar meu reflexo. Minha reação inicial foi rir. Eu tinha visto truques de espelhos como este nas lojas de Halloween anos atrás, que mostravam algum monstro horrível com seu rosto nele. Um rápido olhar para o rosto horrorizado da enfermeira tirou esse pensamento do meu cérebro e comecei a chorar inconsolavelmente. O que me olhou do espelho foi uma mistura fodida entre o monstro de Frankenstein e o cara que se transformou na morsa daquele filme Tusk. Minha carne tinha mais pontos e grampos do que uma loja de artesanato local. A maior parte do meu torso inferior havia sumido, e grandes porções do meu torso superior pareciam mais partes mutiladas de um cadáver do que as minhas. Isso foi há 8 meses. Esta é a primeira vez que conto a alguém o que aconteceu naquele dia. Até agora, todos pensavam que era uma invasão de domicílio que deu errado. Foi uma teoria policial importante que acabei de aceitar em algum momento. Porque quem acreditaria honestamente na verdade nesse momento? O que me deixa estranho é que de todas as partes que eu perdi ou juntei, meus dedos estavam praticamente intocados. Um pouco mais, claro, mas eram as únicas coisas que não precisavam ser reconstruídas e recolocadas ou descartadas como outras coisas. Pelo lado positivo, ainda posso jogar pinball na maior parte do tempo. Meu seguro cobria uma daquelas cadeiras de rodas elétricas para que eu pudesse ajustar minha altura se necessário. Eu tenho jogado mais do que o normal nesse último mês. Ouvi dizer que há um grande torneio em algumas cidades em algum lugar chamado The Corpus Arcade.